Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje o podcast vai ser incrível. Tô recebendo aqui um amigo, um pastor que a gente aprendeu a amar, Pastor Luiz Cavalcante. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Quero aqui desde já louvar a Deus pela tua vida e pela oportunidade de estar aqui junto, né, batendo esse papo do céu. Eu tenho a certeza que Deus tem muita coisa boa para desenrolar aqui nessa tarde. Sim, é papo de pastores hoje. O negócio vai ser benção. Você que está entrando já no podcast, já compartilha, já convide um amigo para poder estar participando, porque tem assuntos aqui polêmicos hoje. Tem assuntos aqui que você vai tirar algumas dúvidas e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a tua vida. Eu já quero liberar algo aqui, pastor. Se apresenta para esse povo aí. Quem é o pastor Luiz? Se apresenta para esse povo lindo aí que está nos assistindo aí. Beleza, amados. Meu nome é Pastor Luiz Cavalcante, nós somos oriundos da região de Santa Cruz da Serra, onde ali efetuamos uma obra espiritual, né? Temos presidido a igreja IAGC, Igreja Apostólica Graça e Conhecimento, Templos de Milagres. No decorrer desse tempo, né, pastor, que Deus tem nos permitido, temos vivido o que o céu tem a nos proporcionar. Temos vivido aquilo que Deus tem determinado melhor para a nossa vida. Eita, isso é forte demais, né? Pastor, uma experiência com Deus. Tem alguma experiência aí para o senhor passar? Porque a gente está no podcast Recomeçar, e recomeçar é voltar no lugar de partida, no lugar de início e tentar outra vez. Então, o recomeço, já teve uma experiência com Deus que te marcou? Pode ser na igreja, pode ser algo individual. Fica à vontade. São tantas experiências, né? É mesmo? Mas eu vou começar do início. Logo no início da nossa jornada, muitos anos atrás, né? Porque tem um assunto que muito é verbalizado, que as pessoas costumam dizer que escolhido não tem escolha. Verdade. Né? Eu via muito aquilo dali, eu ficava, mas como que funciona isso? Até que um dia, dentro da minha entrega, no meu começo, né, todo começo é difícil. Sim. Todo relacionamento, até haver um encaixe, você passa por alguns momentos, né, de aperto, para poder até entrar dentro daquilo que você realmente tem proposto, dentro da sua escolha e daquilo que Deus escolheu para você. Enfim. Iniciamos, né, há muitos anos atrás, uma batida muito forte de busca, até porque nós sabemos que, como outrora, ainda hoje, a vida do cristão não é fácil. Sim. Né? É uma vida de sacrifício pessoal, e você decide isso. Deus não obriga ninguém a nada, mas quando nós reconhecemos a nossa dependência e necessidade, a gente não quer fazer nenhum tipo de entrega pela metade. Sim. A gente aprende que tem que mergulhar para poder receber em totalidade aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse foi o meu momento. E no momento bem crucial, né, daquele ápice de busca, eu entrei dentro de um monte denominado Monte do Azeite, num momento bem difícil. Eu falei, Senhor, é verdade isso mesmo que tu falou e usou todos esses profetas, falando que ia me tirar do mundo, da farra, de tudo que o jovem, né, procura curtir para poder preencher o seu vazio. Pois eu estou aqui, Senhor, estou enfrentando, estou resistindo, mas não vou mentir, está difícil. Eita. Tá ruim de segurar, mas eu tô aqui, porque eu não aceito sair daqui para voltar para onde eu estava. Ou o Senhor me enche, ou então o Senhor me mata de uma vez. E ali naquele ápice, né, não digo emocional, de entrega, de choro, de verdade com Deus, eu falei, se é verdade mesmo que o Senhor me escolheu para poder fazer a tua obra, só não me deixa ser igual a quem eu já conheci. Eita. Faça diferente. E para minha surpresa, pastor, não sei se todos vão compreender, é uma coisa espiritual. Eu estava dentro do monte, numa madrugada, sozinho, uma fase apertada que nem lanterna tinha. Eita. Estreito. Nem fala, estreito do estreito. Mas pela misericórdia de Deus ali, eu percebi, visualizei que Deus estava me respondendo. Eu não tinha luz artificial, mas quando olhei para os meus pés, aquelas folhas estavam tudo em fogo. E eu falei, Senhor, eu quero morrer pregando a tua palavra. Eu entendi que Deus estava me ouvindo embora, eu reconhecesse que eu não merecia. Passou-se os anos, a gente esquece. Deus não tem amnésia. E um belo dia eu estava numa determinada denominação que eu gostava muito de frequentar, porque era um lugar baseado em muita oração. E ali a oração mínima era 1 hora de joelho, né? Cheguei naquele momento, um culto à tarde, lembro como se fosse hoje. E tinha apenas aquelas irmãzinhas, né? Aquele remanescente do coque. Aquela turma que tem o joelho calejado, sabe nem falar direito, mas quando abre a boca... Eita! Enfim, dobrei o joelho, Deus me deu uma palavra, respectiva a Davi, em 1 Samuel capítulo 17, falando a respeito daquela luta, né, que Deus iria entregar aquele gigante na mão dele.
E quando eu levantei, me deparei com um homem muito bem alinhado, que não era oriundo daquela igreja, que eu conhecia todos que ali frequentavam. E ele me pediu uma ajuda. A gente está disposto a ajudar, né? Sim. Naquele período, o que chegava para mim era o dinheiro para botar gasolina no carro para levar os irmãos para a igreja. era a cota limite. Sim, sim. Porém, Deus não deixava faltar nada. Era um maná diário. Nem fala. Não dá para guardar para outro dia, senão estragava. Enfim, ele pedindo ajuda. A gente, bom samaritano, eu falei, eu ajudo. Beleza, de boa. Mas por que tu quer ajuda? Tu quer o quê? Ele, não, precisa ir pra delegacia. Eu falei, por quê? Porque eu já tô cercado, irmão. Querem a minha vida. Eu falei, que isso, rapaz? Você tá dentro da casa de Deus, ninguém vai fazer nada contra você. E eu tive mais uma experiência de início, assim, um novo convertido, cara. É uma coisa, assim, como posso dizer, muito louca. Você acredita no que ninguém acredita, mas ouve que poucos ouvem. E ali eu escutei como o Senhor falou comigo, não vá, é laço. E aí eu vi aquela atmosfera do culto mudando, diferente de hoje, né? Nada contra movimento, mas naquele período das irmãs, para poder se movimentar mesmo, dava até medo. O tampão da cabeça voava porque o arrepio ia de cima para baixo. Enfim, eu senti a atmosfera mudando e aquele homem pedindo ajuda, eu falei, tu quer ir pra delegacia? Ele, não, cara, já tô cercado, entendeu? Eu tô cercado e vão tirar minha vida. Cheguei até a porta da igreja, falei, irmão, tá dentro da casa de Deus, ninguém vai fazer nada contigo não, fica aí. Daqui a pouco, quando eu olhei, vi um carro vindo com alguns personagens que estavam fazendo uso de arma de fogo. Interessante, eu olhava para eles, eu vi uma tarja preta, eu não consegui reconhecer, cara, eu fiquei estático. Eu olhei para dentro, eu só vi as crianças, as mulheres. Falei, cara, eu não vou correr porque eu não devo nada. Sim. E outra, tiver que morrer, vou morrer na casa de Deus, pô. Mal sabia eu. O cara se apavorou, tentou correr para dentro, foi para fora, o menino passou com a arma, quase esbarrou em mim no terreno baldio ao lado. Esse rapaz correu para lá e foi todo mundo para lá. Eu entrei para dentro da igreja, escutei os estampidos. E ali o tempo foi passando, uma irmã que tinha me entregue uma semana antes. Olha, Deus vai te dar um livramento dentro desse carro. Eu falei, pô, deve ser batido, ou então era um irmão que eu estava ajudando, um amigo, vai aprontar alguma coisa. Mal sabia que era aquele momento. Tem coisas que Deus fala e a gente nem imagina, sim, né? Mas ele é aquele que tem realmente não só prazer em falar, mas também cumprir. Aí eu recobrei ali, aquela mesma irmã veio marchando e falou para mim assim, acalma tu teu coração. Porque na primeira expectativa eu estava assim, vou ser cobrado. Não ajudei o cara. Porque ele está recebendo a colheita do que ele plantou. E esse laço era preparado para ti. O culto foi passando, uma turma entrando para ver o corpo e outra turma entrando para poder assistir o culto. E multidão grande, tanto de um lado quanto do outro. E meu coração começou a apertar. Eu falei, agora, cara, me vira aqui, vão querer me buscar aqui. Fiquei agoniado. Por mais que a gente tente ser o tempo todo espiritual, a gente não consegue, né? Você foi testemunho de um homicídio, né? É, infelizmente. Eita. E poderia ter sobrado para mim. Enfim, resumindo, passou-se o culto, sentou um cara atrás de mim. Eu vi que ele não era daquela igreja. Falei, cara, esse cara deve ser um dos caras. Eu vou sentar do lado dele, sei lá, mano. De repente vai fazer uma maldade comigo aqui. Todo culto todo sentado do lado do cara, olhando para ele. Pô, o rapaz estava dando mais glória e aleluia do que eu. Falei, rapaz, eu tô com o coração abalado, não tem nada a ver, o cara tá precisando mais do que eu. Voltei pro meu lugar, sentei na frente. Quando eu sentei, tem um estouro estupido de como se uma vidraça quebrasse. E ali eu já não estava mais no culto. O Senhor me fazia contemplar o carro, que era o meu carro, e alguns furos de bala na direção do motorista, a porta do carona aberta, e quem estava lá dentro era eu. Ela só falou comigo, você lembra? Que tu falou que queria morrer pregando a minha palavra, assim sucederá. E eu guardei essa palavra até hoje no meu coração, porque verdadeiramente o escolhido não tem escolha quando você entrega para quem é dono. Que isso é forte. Escolhido não tem direito de escolha não, irmão. Levantou a mão, perdeu o direito de escolha. Tá entregue. Não é verdade? Entregou, não tem retorno. Quando você entrega a sua vida para Cristo, acabou o direito de escolha, né? Verdade. É um grande testemunho, né? Um livramento. Muito forte. Testemunho de homicídio. Que poderia ter sido eu, né? Querendo ajudar. Poderia ter sido algo pior, né? É verdade. Mas Deus do livramento te encontrou. Glória. É forte, hein, pastor? Isso é forte. Sou pastor de igreja. Sim. E eu quero fazer uma pergunta aqui, dentro dessa chamada de pastor. Quem pode ceiar, pastor? Amado, a gente sabe que, na verdade, a respeito da ceia, né? A ceia é um memorial. Sim. Determinado dentro da Bíblia, porque Jesus ele deixou duas ordenanças para a igreja. A primeira
Está lá em Mateus 28, 19. Ide fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar em toda a minha palavra. Sim. E a segunda está em Mateus 26, a partir do versículo 26, né? Que Jesus ele pega lá na ceia, pega o pão, fala, ele parte, fala, esse é o meu corpo dado por vós, fazer isso em memória de mim, então. Na verdade, a gente não tem o direito de negar ninguém a participar da ceia. Porém, uma coisa puxa a outra, porque ceia é comunhão no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é comunhão com a igreja. Sim. Só que não há como ter comunhão se eu não professo uma fé. Verdade. Né? Porque o batismo é o primeiro passo, onde a pessoa ali faz uma... Ele professa a fé de uma maneira pública, determinando que a partir daquele momento ele passa a viver uma vida em Cristo. Então, torna-se uma polêmica muito grande até dentro dessa pergunta, se o senhor me permite, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas estão tomando algumas atitudes isoladas, sem ter o pleno conhecimento do que aquilo pode acarretar. Sim. A gente não pode proibir. 1 Coríntios 11, 28 fala, o homem examine-se o quê? A si mesmo. Porque hoje muita gente, pô, pastor, até esses dias eu fui questionado. Um amigo chegou, pastor, na minha igreja eu permito tomar Santa Ceia. Eu falei, vai permitir, eu também permito. Sim. Eu não oriento. Porque se a pessoa sabe que o corpo de Cristo, né, é uma comunhão direta com Deus e Deus é santo, se eu sei que eu estou tomando alguma atitude que não condiz com a vontade de Deus, eu não me vejo apto. É como se eu estivesse novamente crucificando a Cristo para a minha própria vida. Sim. Então a gente não pode proibir, né, pastor? Sim. Mas também a gente tem que orientar da maneira que é correta, à luz da palavra. Vamos dizer que na sua igreja lá tem uma pessoa que tem um vício. E Paulo diz, examina-te, pois o homem depois coma. Né? Isso aí. Você não pode proibir essa pessoa. Né? Mas você pode, como pastor, orientá-la. Sim ou não? Eu devo. Sim. Eu devo orientá-la, por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus ela é muito clara quando chega em Oséias 4:6, né? Que diz que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Isso é um texto áureo que a gente palestra muito. Sim. Só que se a gente olhar a continuidade desse texto, fala, e tu, sacerdote, que rejeitasse o meu ensino, será rejeitado. Meu pai. Então, o nosso papel como pastor não é mandar na vida das pessoas, Sim. mas é orientá-las o caminho certo. Até porque pecado, no original, significa errar o alvo. Então, se eu estou... Errando o alvo... Onde é que eu chego? Não vai chegar. Não vai chegar. Tá pegando uma curva que não vai alcançar o objetivo. E ele é o caminho, né? A verdade é a vida. Não tem para onde correr. Então, o nosso papel é orientar, né, pastor? Sim. Orientar dentro da verdade. Agora, proibir, porque a igreja ela tem que ser inclusiva, não exclusiva. Sim. Né? A gente não pode excluir ninguém. Verdade. Mas a gente, como pastor, é como se fosse um administrador. O pastor é um guia, né? Verdade. É um ministro, né? O ministro, como está em grego, ministrar é servir a alguém. E ministro é ter trabalho. Verdade. Então a gente tem que orientar de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Até para que a pessoa venha ter um desígnio correto do que é o caminho que conduz aos céus. Se eu não cumprir princípio, eu não vou viver promessa. A maior promessa é a salvação. Que isso. Se eu quebrar o princípio me quebra. Não tem para onde fugir disso. É uma realidade para mim que tem que ser passada para quem estiver debaixo da minha cobertura. Não tem para onde correr. Eita. E não sei se você já ouviu essa fala. Eu não sei, mas o pastor pode aceitar o meu dízimo. Já ouviu essa fala? Ah, meu Deus. Agora o senhor pegou... Peguei? Pegou pesado, mas pegou certo. Queridos, o que acontece? A respeito da polêmica do dízimo, né? Dízimo em grego quer dizer dízima, 10ª parte. E se nós formos olhar, o pessoal bate muito, pô, mas antigamente o dízimo era pedido para poder manter a obra, e era no período da agricultura que no início da lei não tinha moeda corrente, enfim. Mas a visão do dízimo, como está no texto áureo de Malaquias 3:10, é a manutenção da obra de Deus. Sim. O tempo mudou. Verdade. Né? Antigamente o suor do rosto era aplicado no campo. E hoje o suor do rosto é equivalente à 10ª parte daquilo que eu recebo. Sim. Só que, se a gente for olhar, né, a lei começa a introduzir sobre o dízimo. Tá? A gente não está no período da lei, está no período da graça. Porém, Jesus ele fala em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, nem os profetas, eu vim fazer cumprir, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para Cristo, Sim. período da graça. Só que quando não tem lei e não tem graça, tem um Deus se revelando a um homem no berço da Mesopotâmia, que é Abraão. Diz o invente da lei, né? No capítulo 12 de Gênesis, o cara não vê, mas ouve. O cara não vê, mas ouve.
E ali, ele decide, né, devolver o dízimo, como está aqui no episódio, cara. Em Gênesis 14, 20, quando Ló, né, passa aquela guerra, hoje ele estava em Sodoma e Gomorra, contra 5 reis e tal, Abraão, ele prega 318 servos criados em casa. Ele parte para a batalha com a garantia de vitória segundo a sua fé. Entendeu? E quando ele vence aquela batalha ali, o texto diz que ele se apresenta a Melquisedeque, que é uma tipografia de Cristo no Antigo Testamento. Sim. Né? E o mesmo pega pão e vinho, que era uma maneira de abençoar, que simboliza também a fartura, e o abençoa, e ele pega o dízimo de tudo e entrega. Então eu aprendi que, assim, eu não preciso de ter lei que me oriente se eu tenho relacionamento. Sim. O dízimo é questão de relacionamento, porque é princípio. O dízimo, ele simboliza a fidelidade. A oferta é a gratidão. Sim. Como é que eu não vou ser grato em reconhecimento por alguém que primeiro me dá tudo? Entendeu? O exemplo, né? A pessoa chega na igreja, se hoje tem uma cadeira porque alguém foi fiel para aquela cadeira existir. Porque a obra de Deus, ela é sustentada pela igreja que somos nós, que reconhecemos, recebemos e fazemos a nossa parte com Deus, porque o dízimo é do Senhor, o dízimo não é do pastor, o dízimo não é do obreiro, mas é para manter uma porta aberta para que seja o alcance para a salvação de vidas. Então seria hipocrisia minha, por exemplo, chegar numa igreja que o senhor já era dizimista, eu querer ter acomodação de uma cadeira que eu não plantei, mas como é que eu vou usufruir? Então se a gente parar para analisar, tem uma galera esturpando um pouco da verdade, porque se a gente parar para ver, né, a gente vê que em Gênesis não havia lei, havia relacionamento. Mas na carta aos Hebreus, né, capítulo 7, começa a se repetir o que está aparecendo aqui em Gênesis 14. Sim. Né? Porque a palavra que fala sobre a guerra de Abraão lá, que ele pega o dízimo e devolve, a Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, né, que era rei de Salém, rei da justiça, enfim, que apresenta-se a pessoa de Jesus. Então, estou entendendo que o dízimo do princípio do relacionamento é o dízimo da orientação da lei e é o dízimo da graça, do favor imerecido. Eu não mereço, mas recebi. Por eu reconhecer, eu devolvo. Eita, forte, hein? Então não tem nada a ver a ceia com dízimo, são coisas totalmente diferentes, Completamente. Né? Totalmente diferentes. Né? Porém, o dízimo é um princípio de relacionamento, né? Sim. É um princípio de relacionamento. Dízimo não salva. Mas dízimo não salva. Não salva. Uhum. Não salva. Porque não adianta dizimar e mentir. Sim. Não adianta dizimar e adulterar. De qualquer forma, eu vou estar agindo contra a palavra, porque testamento aponta para um documento que me dá direito a uma herança porque alguém morreu e deixou a herança para mim. Sim. Então, até para você receber a herança, tu tem que cumprir o quê? Testamento. Então, tudo que está escrito é uma cláusula. E no decorrer da minha vida, eu vou ter que me esforçar para poder cumprir, porque diante do homem, eu oculto o que eu faço, diante de Deus que vê tudo. Eita. Forte não isso. tem como passar desapercebido. Eita. Bate aí, pastor. Vai ter que sair. Essa aí foi forte. Que liberação forte, né? Sobre dízimo. Relacionamento. Relacionamento. E dízimo não salva. Eita. Se a gente parar para analisar, preste comigo aqui. Você vai começar um relacionamento com alguém. O ponto crucial, além do sentimento, é a fidelidade. Sim. Você não vai querer se relacionar com alguém que não é fiel com você. Sim. Porque que adianta ter uma fidelidade quando está dentro do templo e ser infiel quando está lá de fora? Né? Eu posso chegar hoje, nunca fui cristão, mas recebi aquela palavra que tocou no íntimo da minha alma, porque a palavra tem esse poder. Né? Ela toca aonde o homem não chega. Ela toca no íntimo. E falar, realmente, eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Poxa, e vamos lá, tirar 10% de uma totalidade de 100 que eu nem era merecedor, pô, não é nada, vai ficar 90. Eita. E o dízimo também é uma semente, né, pastor? Sim. Né? Uma semente, ela gera uma árvore não dá um fruto só. Eita. Então eu tenho a certeza que aquilo que eu planto vai me gerar colheitas, não somente no meu momento, mas extensivas a todo momento. E Deus só dá semente para quem semeia, né? Pô. É verdade. Deus não dá semente para quem segura, não só para quem semeia, não é verdade? Verdade. É forte, hein? Tremendo. É um assunto que hoje a gente vê um embate muito grande dentro até das próprias redes sociais, que é um mecanismo, né, de alcance. E tem sido um assunto muito distorpado, pastor. Verdade. Muito distorpado. E eu creio que dentro disso, para alguns que não têm conhecimento da palavra, né, propriamente eu vejo aqui um mecanismo do nosso adversário para poder acabar com a instituição chamada igreja.
Por quê, pastor? Porque um empresário, para ele manter o CNPJ, ele não tem cargo? Sim. Tem. A igreja também não paga a conta de luz? Também não paga a conta d'água? Quando tem um zelador, a gente não tem que dar uma ajuda de custo? O pastor, quando vive da obra, ele vai viver de quê? Ele faz parte daquela obra. Então, se a gente parar para analisar outro texto, quando se apresentam a Jesus e falam, olha, é certo pagar imposto? Jesus fala, pega a moeda aí. Sim. De quem é esse rosto aí? É de César. Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Então, eu posso cumprir com meus deveres com o Estado, mas não posso cumprir com meus deveres com Deus. Eita. Complica. E quando eu precisar que ele faça alguma coisa, a quem eu recorro? Se eu não estou fazendo a minha parte. Propriamente o dízimo, ele repreende o devorador, mas também me dá um direito de defesa e garantia. Eita. E isso é pessoal com Deus. Não é o pastor, ele orienta. A palavra é pregada, mas a pessoa que se sente à vontade, liberalmente, com fé, de cumprir o princípio. Eita. Então, eu vou apertar o negócio, então. Vamos dizer que você é dizimista. Sim. E o pastor da igreja não está fazendo bom uso do dízimo. Está gastando nele próprio. E aí? O pastor, quando ele vem para a obra, né, até o estatuto do CNPJ, que dá o direito a começar, né, uma igreja, ele tem o direito a uma probenda, tá? Sim. É uma ajuda de custo para as suas necessidades básicas. Porém, a instituição tem organização. Sim. Né? Dentro da organização, sabe que passa por vários critérios. Vem a tesouraria, entre outros fatores mais. Vem o secretário. Então, eu acredito que quando tão logo isso é detectado, um pastor ele pode ser destituído, né, no caso de roubo ou de adultério comprovado. Ele não é arrancado da igreja. A gente não pode excluir ninguém diretamente. Né? Mas ele já não fica naquela responsabilidade direta. Então, é questão também de temor, né, pastor? Sim. Porque para o pastor tomar posse do dinheiro todo, ele vai ter que ter uma comunhão dentro do mesmo propósito com o tesoureiro. Então, não começa um problema só com o pastor. Aí já começa a ter um problema interno onde não é só uma parte que vai ter que ser tratada. É porque tem muita gente que faz essa fala, né? Não vou entregar o meu dízimo porque o pastor está usando. Sim. E o dízimo é algo que você está entregando a Deus. Sim, sim. E desde o momento que você está com o teu coração ali voltado, né, querendo saber para onde vai, o que está sendo gastado, já não é algo entregue de coração. Verdade. Não é verdade? Porque quando você entrega de coração, você vai ver a obra crescendo, uma boa cadeira, um ar-condicionado, o conforto daquela igreja. Então você está vendo que o dinheiro está sendo bem usado. E quando o dinheiro não está sendo bem usado, correto é o quê? Vai para uma igreja que você vê que o local está sendo bem investido, não é isso? Pede a benção e segue adiante. Você não pode parar de dar o dízimo. O dízimo você não está entregando aos homens, você entrega a Deus, não é isso? Isso aí. Se o dízimo é do Senhor e alguém está se apropriando de algo que é de Deus, o problema está no nível muito elevado. Sim. E eu aprendi que, assim, Deus, ele não entrega pastor na mão de membro, mas da mão de Deus ninguém livra. Eita, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Você pode ver que quando o Saul ele teve a oportunidade, Davi, de se ferir Saul, o que ele falou? Longe de mim. Tocar no ungido. Tocar no ungido. Embora ele não carregasse mais a presença, mas ele tinha unção. Em algum dado momento ele foi escolhido para andar certo. Se ele não deu certo, foi a atitude pessoal dele. Deus não permitiu que Davi tocasse, mas o próprio Deus. Meu pai. Ele tocou. Verdade. E nós conhecemos o desfecho dessa história. Forte. Vamos partir então. Bora. Cristão, pastor. Essa aqui é uma pergunta que eu já vi pessoas que servem a Deus, estão na igreja, caminham no evangelho. Essa pergunta é para cristão, para evangelho. Eles podem ter signo? Eu sou leão, eu sou libra, eu sou touro, eu sou gêmeos. Que eu já vi cristão falando isso, né? E eu mesmo sendo pastor, tem hora que me deparo com essas loucuras. Nem fala. Porque é umas loucuras, né? Pastor, mas eu sou leão. E não é só de ter o signo. Ela vive o que aquele ali diz diário. Entendeu? Com quem ela pode se relacionar. Esse signo aqui não se dá bem com esse. Loucura. Então, o senhor como pastor, o que o senhor fala em questão disso? O cristão pode ter signo? Bom, para quem conhece a palavra, né? Conforme diz em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 10 ao 12, e Levítico também, 19, 31, não nos é dada a orientação de consultar nenhum mês de ocultismo com previsão de futuro. Sabemos que quando Deus usa um profeta, é uma palavra liberada do céu que decorre a se cumprir na terra, mas é Deus falando. Verdade. Agora, consultar, né, horóscopo, zodíaco,
propriamente você procurar um subsídio, tá? Por fora, contradizendo aquilo que os preceitos de Deus te foram descritos ou ensinados. Se a gente parar para analisar, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16 ao 17, fala que Deus, lá em Bereshit, né? Em Gênesis, início e princípio, fala que Deus ele criou 2 astros, Sol e Lua, para um para dominar de dia e outro para dominar a noite. E também fez as estrelas. Como que eu vou consultar algo que foi criado se eu tenho um Criador? Eita. É só te parar para analisar. Como que eu vou consultar algo que foi criado como eu também fui criado, sabendo que tem um Criador que não pediu receita para ninguém, mas fez tudo? Sim. Então é propriamente a pessoa querer fugir de um princípio para poder encontrar um refúgio. Sim, sim. E a gente sabe que a astrologia ela começa de um tempo bem remoto, né? Começa dentro da Babilônia, aí vai até os fenícios, dos fenícios vai sendo apropriado pelos egípcios, e até que a área grego-romana começa a trazer o zodíaco como aquela parte imaginária do arco em torno do Sol, que diz ali que tem os animais de acordo com a constelação. Gente, se a gente parar para analisar, a gente vai poder entender que em Romanos, capítulo 1, versículo 25, já fala sobre isso. Pois a verdade de Deus foi tornada e mudada em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, quem não quer se render para Deus, se rende a qualquer coisa. Sim. Entendeu? Porque muitas das vezes, nem sempre o que eu quero ouvir da boca de Deus vai ser a resposta que eu quero receber. Mas, para quem procura o ocultismo, para quem procura errado, qualquer resposta serve. Verdade. E o problema não é uma resposta errada, o problema é que respostas erradas definem destinos. Se a pessoa tomar uma resposta errada, ela vai ter uma definição errada. E onde é que essa vida vai chegar? Ela está quebrando um princípio. E sabendo que se quebrar um princípio, a gente também acaba não encontrando um contexto de uma realização num todo. Como é que eu chego em um ambiente que eu preciso viver uma totalidade se eu estou pelo meio? Sim. Complica. É forte isso, hein? Fica muito complicado. Isso é uma pergunta que foi bem diretamente específica. Sim. Se cristão pode ter signo, né? Segundo a teologia, diz que existem 3 céus. Sim. Né? O céu atmosférico que nós vemos, o céu cósmico, que é o céu onde ficam os astros, as estrelas, e o terceiro céu, que é o trono de Deus. Segundo o livro dos Hebreus, que é um complemento bíblico, né, que foi descrito por um grande historiador, Flávio Josefo, ele orienta ali que Abraão, que é o pai da fé, ele não viu, mas creu. Ele era astrólogo. Quando chega lá em Gênesis 15, Abraão, cansado pelo período da espera da promessa, ele é convidado por Deus a sair da tenda. E Deus fala para ele o quê? Olha para o céu. Sim. E conta as estrelas se você puder. Ali ele estava passando uma fase de aperfeiçoamento para viver uma totalidade do que se prometeu. Por quê, pastor? Porque ninguém vai viver promessa incompleto. Primeiro Deus trata comigo para poder depois me levar ao que ele prometeu. Porque quando Deus promete, eu aprendi que ele não vai preparar. Preparado vai ser eu para aquilo que já está pronto. E eu vou ficar sendo preparado porque Deus já preparou. Então, quando Deus fala para ele ali, né, um cara que é astrólogo, está acostumado a ler estrela, ele estava acostumado a consultar o futuro segundo um astro que hoje brilha, amanhã cai. Uhum. Quando Deus fala para ele, olha para as estrelas, ele conta que Deus quer dizer, se você conseguir contar as constelações, tu vai entender a minha grandeza. Mas acima das estrelas existe um céu que é o meu trono. Eita. Deus está acima de toda e qualquer coisa. Sim. E hoje a gente vive um período complicado, né? Tem gente que prefere acreditar em quem brilha e cai do que propriamente acreditar em quem é eterno, né? Eita. Isso é forte, né? Nós temos um pai, né? Em todo tempo. A própria palavra vai dizer, né? Que quando você querer falar com ele, o que você faz? Entra pro teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu Deus e o teu Deus vai te recompensar em público. Verdade. Então, aqui já tem um direcionamento à luz da palavra, a quem a gente devemos buscar para que nós recebamos uma direção de Deus. Então, a direção de Deus vem perante a luz da Bíblia. Né? Exato. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Verdade. Não é forte? Muito. Então, nós que somos servos, né? Que seguimos a Cristo,
o nosso direcionamento vem da palavra. Não é isso, meu pastor? A palavra é a promessa inerrônea, né? Sim. Porque ela não vem da boca do homem, né? Ela vem da boca de um Deus que pela palavra criou tudo. Sim. Se Deus criou tudo para a gente poder usufruir, se Ele prometeu, com certeza a gente vai viver. Acabou. Eita, isso é forte. Isso é forte, pastor. Pastor, como? A gente estamos vivendo momentos muito difíceis. Momentos complicados, né? A própria palavra diz que no final dos tempos surgiriam homens amantes de si mesmos. Sim. Né? E a gente temos visto isso aí. Como identificar um invejoso? Eita. Né? Tem como identificar um invejoso? Tem. Tem? Tem. Eita, essa aí é forte, hein? O invejoso, para mim, a gente vai agregando certas experiências no decorrer do ministério, né? Porque quando você está com a responsabilidade de pastorear, é diferente quando você está com a responsabilidade apenas de viver sem uma responsabilidade de uma maneira externa. Sim. Porque todo mundo, quem mata, mata, quem prostitui, prostitui, quem rouba, rouba e não se esconde. Dentro da igreja, a gente vai aprender a contar com aquilo que Deus mostra, com as experiências que a gente tem. Sim. Porque a pessoa ela entra falando como crente, vestindo como crente, mas a atitude dela não é de crente. Sim. E a gente começa a ver pelos comportamentos. Eu acredito, pastor, que não é difícil identificar um invejoso. Como assim? O invejoso, ele não quer tuas lutas, mas ele quer teus resultados. Sim. Entendeu? E geralmente, quando alguém vê você passando uma prova, ele vai chorar contigo, mesmo sendo invejoso. Mas ele vai fechar a cara quando ele vê a tua vitória dentro daquilo que você passou. Eita. O senhor está dizendo, então, que tem pessoas que vai chorar com você, mas não vai conseguir se alegrar. Pô, provo isso. Eita. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 35, a Bíblia fala sobre um homem que estava com a filha prestes a morrer dentro de casa. Mas ele não aceita velório, ele vai em busca, né? Sim. Ele vai em busca de Jesus. E quando ele chega em casa, os da própria casa que não ajudaram ele a buscar, porque tem gente que está dentro do teu ambiente, mas prefere enterrar o teu projeto do que buscar contigo. Eita. Aí eles falam que, por que incomoda o mestre? Tua filha já está morta. Aí o que Jesus fala para ele? Não temas, crê somente. Entendeu? Jesus ele observa o ambiente antes de operar o milagre, porém já estava no ambiente para fazer o que o homem não podia. Ele observa que ali muitos choravam e se lamentavam, né? Havia um alvoroço. E alvoroço é uma palavra contextualizada dentro do teatro grego, que quer dizer artista. Porque antigamente a profissão mais antiga era das carpideiras. Era alguém que só chorava no teu enterro porque ganhava com você perdendo. Que isso? Tem gente que ganha enquanto você perde? Tu já viu o crocodilo comendo? Não. Ele chora, mas come. O que tu tá querendo dizer, pastor? Jesus ele não chega fazendo milagre. Mas quando ele vê que havia duas qualificações dentro do ambiente. Quem chorava sem sinceridade, mas porque sabia que alguma coisa ele ia ganhar porque alguém perdeu. E quando Jesus falou, olha, o milagre que eu vim para fazer é despertar o que vocês pensam que está morto. A menina não está morta. Está apenas dormindo. Ela está apenas dormindo. Aí tem a galera que zomba. Então, por isso que às vezes, para Deus operar um milagre e honrar a nossa busca, ele vai ter que tirar algumas pessoas da nossa árvore de relacionamento. Porque tem gente que chora contigo, mas não está chorando pelo que você perdeu. Ele está chorando pelo que ele vai ganhar devido à tua perda. Que isso? Antigamente era assim. Quando tinha velório, não era dentro do cemitério, né? Era dentro de casa, não era na capela. Então, geralmente, quem vinha lá, o morto estava em cima da mesa, ele chorava porque a pessoa estava morta, mas ele já olhava por terra e falava, é meu tamanho, me cabe. Então, é um invejoso. Sim, sim. Ele prefere ver você perder para poder ganhar do que propriamente guerrear como você guerreou para ter. O invejoso, ele não quer conquistar aquilo que você conquistou. O invejoso, ele quer aquilo que é seu. Ele quer a tua conquista. Ele não quer também trabalhar e conquistar. Ele não quer vencer como você venceu. De verdade. E se a gente olhar biblicamente, né, tem várias vertentes. Se a gente for olhar para José... Meu Deus. Pô, os irmãos José não ficaram tão revoltados quando ele recebeu a túnica. Foi quando ele contou os sonhos. Porque eles sabiam de quem vinha o sonho. Entendeu? Pô, Jacó era um homem que viveu tudo que ele sonhou com Deus. Então os filhos conheciam o testemunho. Quando eles ouviram José falando, né, do primeiro sonho, olha, eu estava
no meio de um campo, o campo é lugar de obra, onde cada um de nós estávamos com feixe. O de vocês abaixou, o meu ficou de pé. Feixe é fruto. Por que Deus, ele permite aquele sonho? Ele está falando para José, você chegou por último, mas na minha ótica, tu vai ser o primeiro. Porque quando eles estão longe da presença do Pai, eu conheço a obra de cada um. Porque todos os irmãos de José, quando estavam longe de Jacó, eles prostituíam. Quando estavam dentro da casa de Jacó, eles apresentavam uma atitude supostamente santa. Então Deus já estava dizendo para ele o que ali? Eu conheço os teus frutos. Ou seja, o invejoso, geralmente, ele apresenta aquilo que ele queria ser, mas nunca foi. Mas quando ele vê alguém de verdade, ele tenta apagar o que é verdadeiro para tentar se tornar original. Isso é forte. Hein? Tremendo. Tremendo. E você percebe que em Marcos capítulo 5, né? O 35 ali, que quando Jesus ele fala que a menina não está morta, está apenas dormindo, que quem estava chorando, ele começa a rir, começa a zombar. Tu vê que muda o estado da pessoa de alguém que está chorando e começa a rir. Só que você percebe que é necessário o invejoso sair de dentro do cenário para o milagre acontecer? Porque onde tem invejoso, o milagre não acontece. Jesus precisa colocar para fora o invejoso da tua vida para que o milagre aconteça. Isso é bíblico. É forte isso, hein? Porque o salmista Davi, no Salmo 23, ele fala, prepara uma mesa diante dos meus adversários. O adversário é diferente do inimigo. Sim. O inimigo quer te destruir, o adversário quer ser quem você é. E para isso ele precisa te apagar. Então, preparar uma mesa diante não é colocar para participar quem sempre demandou contra você. Sim. Mas ele precisa saber do teu testemunho. Então, por que Deus, eu acredito que ele, na pessoa de Jesus, ele chega ali e fala para Jairo, essa turma que chora, mas o sentimento não é verdadeiro, vai para fora, e a turma que não acredita na tua busca sai, era propriamente Jesus dizendo para ele, enquanto tiver pessoas que não concordam com o que eu vim fazer, também não pode permanecer no ambiente. Porque aquilo que você plantou, tu não pode desfrutar. Sim. Entendeu? Como é que uma pessoa diz que sempre acreditou em você, mas na hora da tua luta não guerreou contigo? Entendeu? Aí é fácil, é a mesma coisa. Tá um gigante 40 dias falando, me entrega alguém aí para lutar por Israel. Ninguém bota cara. Ninguém entra. Ninguém entra. E esse alguém tinha nome, esse alguém era Saul. Sim. Aí Deus vai lá, tira de trás das malhadas, alguém que está indo para a guerra não foi convidado, foi levar comida. Ele está indo lá para levar o quê? Pão e queijo. Para servir. Pão para os irmãos e queijo para os soldados e os capitães. Só que quando ele vê a afronta, ele toma atitude quem precisava tomar e não tomou. Ninguém se posicionou para poder abater o gigante, mas depois todo mundo quis tirar uma selfie. Sim. Entendeu? Saul ele falou o quê? Bota a armadura. Porque quem olhasse de alto das montanhas ia pensar que era Saul guerreando. Tem gente que não toma posição para sua própria guerra, mas quando vê o menor combatendo o gigante, quer aparecer, pô. Eita. Entendeu? Então, propriamente ali eu creio, né? O texto bíblico fala que a inveja de Saul começou contra Davi quando as mulheres aclamaram, olha, Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Na verdade, eu acredito que a inveja de Saul não começou no cântico. Começou quando ele viu alguém menor do que ele fazer o que ele era para ter feito. Que isso. Ali ele só colocou para fora o que já estava dentro, né? Sim, porque geralmente todo invejoso é covarde. Sim. Entendeu por quê, pastor? Porque ele foi até capacitado e chamado para aquilo, mas o seu posicionamento não lhe cabe para aquela guerra. Porque ele sabe que eu posso ter título, eu posso ter força, mas se eu não tiver Deus, eu perco. Eita. E Deus nunca vai ser com invejoso, até porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, fala que a inveja, ela é o quê? Obra da carne. Sim. Existe uma diferença entre obra e fruto, né? Sim. A obra é tudo que dá trabalho, que gera peso e enfado. Fruto não. É a paciência de você lançar uma semente numa boa terra e aguardar o resultado. Geralmente o invejoso ele é imediatista. Ele não quer trabalhar para viver o resultado, mas ele quer tomar o resultado de quem esperou para poder alcançar o que tem. Entendeu? Começando em Gênesis, pô, capítulo 4. Abel e Caim, pô. Eita. Isso aqui é uma coisa que até hoje, né? Sim. Reverbera os nossos corações. Os caras eram irmãos, viviam no mesmo ambiente. A cada um foi dada uma responsabilidade, né? Caim, ele era lavrador, pô. E Abel, ele tomava conta de quê? De ovelhas. Quando chega num dia de cada um ofertar a Deus, o texto é simples em dizer que Caim, ele dá uma oferta. Abel não, ele separa a primícia
É a primeira Entendeu? parte, né? Então, geralmente, quem não entrega como você entrega, fica revoltado quando vê teus resultados. Entendeu? Hoje você vê algo que cresce, é diferente de você saber quem começou para aquilo ter crescimento, né? Quem vê hoje, por exemplo, uma igreja que está num certo patamar, pastor, não sabe a história que você decorreu até chegar ali. As guerras que muitas das vezes não são nem externas, são internas e não podem nem ser ditas, né? Precisam ser suportadas. Meu pai. Porque se eu não tiver suportabilidade para viver o crescimento, é sinal que a minha estrutura é fraca para viver aquilo que Deus determinou. Deus não constrói coisas grandes de pessoas fracas. Por isso que os processos acontecem, porque eu posso hoje não ter chegado aonde Deus me prometeu, mas eu tenho certeza que a minha perseverança já me fez estar bem longe de onde eu comecei. E a gente tem que ter esse pensamento. É a nossa história aqui, né? Sim. A gente lembra de onde nós iniciamos. E se olharmos para trás, já não estamos mais onde começamos. Coisa linda. Já estamos bem distantes. Não chegamos aonde queremos, ou onde Deus determinou, mas já está bem mais perto do que onde a gente começou. Coisa linda, Jesus. Estamos caminhando para isso. Eita. A inveja, pastor, é algo tão sério que a pessoa ela consegue tirar a vida de outra pessoa através de uma inveja? Está aqui na Bíblia, né? José e seus irmãos. Eu creio que quando José ele vai para um campo, uma região, para procurar os irmãos onde eles não estavam, Deus permitiu um deslocamento dos irmãos, porque se não houvesse cisterna vazia, com certeza haveria uma cova. Por quê, pastor? Porque Deus permitiu alguém te botar no nível mais baixo do que te matar. Sim. Entendeu? Só que eu costumo dizer, pastor, que o invejoso, ele é um instrumento da mão de Deus. Por quê? Eita. Vamos lá, vamos melhorar. Capítulo 1 de 1 Samuel. Enquanto Ana chorava em casa, acomodada com a esterilidade, não houve Samuel. Mas quando Penina entrou no cenário, irritando ela, ela foi para onde Gerara, que ela foi para o altar. Então tem coisas que Deus, para tirar a gente da comodidade, ele vai permitir o incômodo. Vai precisar de alguém te provocar. Sim. Se tu parar para analisar, né, há uma tipologia do nome Ana e do nome Penina. Penina significa coral e pérola. Falando de pérola é o que tem valor. Sim. Mas coral me lembra cobra, né? Se não houver alguém com veneno na boca, você também não sai do lugar que te faz ser infértil. Que isso? Ana simboliza a graça. Graça é favor imerecido. Tem gente que carrega graça, tanta graça, que vive até aquilo que Deus não prometeu, por conta da sua entrega. Não dá para se entregar à situação tendo um Deus que pode fazer tudo. Entendeu? É através das nossas entregas que nós obtiveremos resultados, até dentro daquilo que Deus não prometeu. Então Deus usa o invejoso como instrumento para você chegar no lugar de propósito? Usa, com Que certeza. isso? Por quê? Porque Ana queria um filho, né? Mas Deus queria um profeta. Sim, Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. acabou. Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz. Então ele usa o invejoso para provocar, para você chegar no lugar do propósito. Exato. Se os irmãos de José não vendesse ele, tá? Para aquela caravana medianita, se a gente olhar bem, enquanto tem irmão te vendendo, tem alguém pagando o preço por você. Sim. E tá tudo dentro do mesmo contexto, porque os filhos de Midian, tá lá em Abraão, fala sobre Abraão lá em Gênesis 25, se não me falar, é 25. 25. É o quarto filho de Abraão, com Quetura. Presta atenção nisso aqui. Enquanto quem foi gerado dentro do mesmo propósito, está agindo com inveja, lançando na cisterna, o que acontece? Deus está trazendo alguém que tem um suposto parentesco de longe para pagar um preço por você. Porque se alguém está acomodado com a sua posição dentro de casa, imagina quando vê o governo que Deus vai te colocar. Eita. A gente tem que entender que o tempo de Deus, a vontade de Deus não é equiparada à nossa. Os irmãos estavam revoltados por causa de uma túnica, e todo mundo tinha túnica. Só que a de José era longa, então simbolizava que ele iria dominar na casa. Imagina se Deus permitisse José dominar na casa e não houvesse um administrador no Egito para o tempo de crise. É o tempo de fome, né? Então Deus sempre nos prepara para um propósito maior. Sim. O que Deus tinha para José não era só dentro de casa, era para toda a humanidade. Porque naquele período, imagina,
os irmãos de José tiveram que ir comprar e comer na mão de quem eles venderam, cara. Eita, isso é forte demais. Aí a gente descobre que, na verdade, não foi José que foi vendido, eles que pagaram preço. Porque a pior coisa pro invejoso é ele pensar que te matou e acabou com a tua história, mas vendo que foi o instrumento para te elevar. Que isso. Se ele não sentir a vontade em ver José, né, sendo líder na casa de seu pai Jacó, e agora como governador no Egito, como é que fica? Entendeu? Eu quero só botar uma coisa para vocês aqui. Toda promessa sofre resistência. Por quê, pastor? José é vendido por quem deveria o acolher. José é caluniado por quem ele prosperou. Porque, querendo ou não, a mulher de Potifar também foi privilegiada por aquilo que José gerou dentro da casa. José ele chega dentro de um calabouço aonde não era normal o hebreu se tornar líder. Porque nenhum cargo de liderança era dado para nenhum tipo de pessoa que não fosse egípcio. Só que, às vezes, a gente pensa que para Deus poder completar a obra, a gente precisa mudar de lugar. O calabouço estava só abaixo do palácio, era só uma questão de virada. O invejoso foi o instrumento para colocar José aonde Deus ia virar uma chave na vida dele. Eita. Então entenda que o invejoso, ele vai ser instrumentalizado por Deus, vai doer. Sim, o processo, né, vai doer, vai machucar, a gente vai chorar, a gente vai questionar. Só que lá na frente a gente vai entender o porquê. Porquê do processo. É, porque quem pensa pequeno não tem como andar com gente grande. Aguenta o processo. É isso aí. Suporta o processo. Eu costumo dizer uma coisa, urubu anda em bando. Para disputar carniça, a águia não, caça sozinha. Eita. E só voa alto. É forte, hein, pastor? E você percebe que todas as vezes que está muito perto de você chegar no propósito, o adversário, ele cria um cenário parecido com aquilo que Deus te prometeu. Você percebe que José, ele está comandando, ele é chefe ali na casa de Potifar. Na mente de José, ele poderia ter pensado, cheguei no propósito, né? E agora o que acontece? A mulher de Potifar fala, se deita comigo. Olha o cenário. Meu Deus. Ele já é chefe, já comanda a casa de Potifar, agora ele pode ter a mulher do chefe. Só que ele entende que o propósito de Deus, ele não vem disfarçado de milagre. Verdade. Porque aquilo que Deus te promete, nunca vai ao contrário à vontade dele. De verdade. Então, por ele negar, ele vai para onde? Calabouço. Mas dentro do calabouço, dentro da prisão, Deus manda chamar ele. Verdade. Pode passar o tempo que for. Meu Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É verdade. O tempo de Deus é Kairos. Por isso que Pedro fala, um dia, para Deus, é como se fosse 1000 anos, né? Pode passar o tempo que for, mas se foi Deus que te prometeu, tu vai chegar no lugar da promessa. Se prepara. Tanto que ele pede para ser lembrado, só que quem ele pediu esquece. Mas no momento certo Deus faz lembrar. Quem esqueceu de você, vai chegar o momento de Deus fazer lembrar do teu nome. Desse jeito. Por quê? Ele não esqueceu? Ele não esqueceu, ele interpreta o sonho do copeiro. Verdade. Do padeiro. Sim. Copeiro volta, o esquece no momento, mas no momento quando o faraó sonha, ele lembra. Ele lembrou de José. Verdade. Porque José tinha interpretado o sonho dos dois dentro da prisão. Verdade. Então, no momento certo, Deus vai fazer alguém lembrar do seu nome. Por quê? Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Aquilo que ele te promete vai chegar no tempo dele, não é o seu tempo. Invejoso não para, crítica não para, pode tentar tudo contra a tua vontade. E estão achando que está dando certo, mas é só Deus te levando para o local da promessa. Não é não? Venderam José, mas mal sabia eles que estava levando José para o local que ia cumprir a promessa na vida dele, meu pastor. É muito forte. Né? Meu Deus. Venderam. Não venderam. Só adiantaram o processo. Isso. É difícil o processo. A gente brinca aqui, mas o processo é difícil. O processo é difícil. Mas se você conseguir suportar o processo, você vive o propósito. Vive. Interessante que dentro disso, meu pastor,
Eles pegam a túnica, que é uma verdade, e mancham com uma mentira, com uma suposta morte. Sim. Tem gente que não vai conseguir te matar por conta do propósito que Deus tem, mas vai querer te manchar para dizer que a tua história acabou. Só que agora imagina. Desceu algo aqui, hein? É muito forte. Vão tentar te manchar, não com uma verdade, vão tentar te manchar com uma mentira. Pô, pegou isso aqui? Sim. Por quê? Para vender José, eles teve que mentir. Eles pegaram a verdade, que é a túnica, para poder contextualizar uma mentira que era a morte. Através do quê? Da mancha, do sangue. E sangue, né, salpicado em veste, simboliza o quê? Pecado. Alguém vai querer inventar um pecado na tua identidade para poder terminar com a tua história. Só que o problema é o seguinte: os mesmos que levaram para o pai que José estava morto, que uma besta fera o despedaçou, tiveram que voltar para casa falando que agora ele é governador do Egito, que só ia ter comida na mesa porque ele tinha pago a conta. E agora, como é que fica? Jesus. É muito tremendo, pastor. O invejoso, ele vai ser o instrumento para disseminar mentira. Só que o Deus de verdade nunca vai deixar nada encoberto. Que isso, irmão? Entendeu? A mentira tem prazo de validade. Entendeu? Então eu creio que tem coisas que Deus no livro ele permite. Por quê? Se ele não permitiu o invejoso levar teu nome, ninguém vai ter curiosidade de saber quem é você. Só que quando souberem quem é você por conta de uma história, né, falsa, a verdade vai chegar para te colocar na posição que Deus queria. Porque o invejoso ele vai tentar te afundar, mas a verdade vai te manter. Você pode observar que José ele é levado ao pico da mensagem. E os irmãos, onde é que fica? Meu Deus. Tem gente que só vai ser lembrado pela mentira. Você vai ser lembrado pelo cumprimento da promessa. Verdade. É isso aí. Eu costumo dizer que durante o processo, sai da direção e pula pro carona. Por quê, pastor? Porque a visão do carona é diferente de quem dirige. Tá entendendo isso aqui? Quem tá no carona não vai ter a mesma visão que dirige. Você pode estar até pensando que tá dando errado. Mas quando Jesus que está dirigindo a tua vida, pode ter certeza que você vai chegar na localização certa. Tá entendendo? Tranquilo. É, porque eu sou motorista de caminhão. A visão do carona é diferente. A hora que eu tô dirigindo, a minha esposa, vai bater. Não vai não, filho. Vai pegar no meio fio, não vai não. A visão do carona é sempre diferente. Então, o teu lugar é no carona. Deixa Deus dirigir tua vida. Entrega o controle da sua vida na mão de Deus. Porque tem hora que você vai falar assim, vai dar errado. Não, não. Eu costumo dizer, pode ter dado errado hoje, mas amanhã dá certo. Sim. Porque Deus é Deus de oportunidade. Muita coisa. E eu costumo dizer que se Deus está te entregando uma oportunidade hoje, não será a mesma oportunidade amanhã. Então nunca perca a oportunidade de hoje. Porque Deus é Deus de oportunidade. E uma coisa que Deus nos entrega, tente outra vez. Deu errado? Tenta de novo. Porque nem sempre vai dar certo de primeira. Nem sempre as coisas vão sair do nosso jeito na primeira tentativa. Vencedor não é aquele que sempre vence, não, rapaz. Vencedor é aquele que nunca desiste, aquele que nunca para. Eita. E eu estou liberando uma palavra aqui para vencedores. E todo vencedor ele tem um invejoso. Tem que ter, né? Sabe por quê? Porque o invejoso, na verdade, ele quer ser você, pô. É. Só que ele não tem capacidade para ser você. Sabe por quê? Porque ele não aguenta o processo que você aguenta. Eita. Desceu fresquinho. Ele quer até ser você, mas eu duvido que ele suporta o processo que você suporta. Não aguenta, não. Então, por isso, todo vencedor ele precisa de um invejoso. Porque o invejoso ele vai te impulsionar a chegar aonde Deus tem preparado para tua vida. Verdade. Amém? É forte. Tá forte esse podcast. Tremendo, tá. Tá forte. É pastoral hoje. Fortão. Ah, é? Tremendo. Pastor, um conselho para a vida. Estamos chegando ao final do podcast. Um conselho para a vida. Um conselho que o senhor tem para dar para a vida de alguém que precisa aceitar Jesus, precisa de um encontro, até mesmo de alguém que está sem direção hoje, não sabe o que fazer, está perdido, pastor. Um conselho para a vida, um conselho que você daria para alguém hoje voltar novamente para a direção, voltar de novo para o caminho. Tem muita gente perdida, pastor, e precisa recomeçar. A Bíblia fala que nós, né, não somos daqueles que vivemos por vista. Vivemos por fé. Sim.
E a nossa fé, né, ela está contextualizada naquilo que a gente não vê, mas sente. Sim. Eu tenho que parar de acreditar no que eu vejo para continuar crendo naquilo que eu sei que ele vai fazer. Vivemos um tempo que as pessoas estão olhando muito para as falhas, mas estão esquecendo que aqueles que ele não viu, fez. Sim. Estão esperando muito das pessoas e estão esquecendo de quem sempre fez tudo. Então, que nosso coração sempre esteja no alvo, que é Cristo. Sim. É como o senhor começou aqui falando, né? Se eu estou dentro de um lugar, não estou me sentindo bem, vou para outro. Eu não posso sair da minha meta é Cristo. Verdade. Porque se fosse bom as práticas que antes eu fazia, eu permanecia nela. Se hoje eu procuro a Cristo, é porque eu entendi que ele é a dose mais forte. Meu Deus. Entendeu? Então, eu não preciso que outros me injetem aquilo que eu sei onde eu posso encontrar. Eu tenho que entender isso. Entendeu? Então, o que ocorre? Eu deixo essa palavra para você que está nos assistindo. Não se apegue aos maus exemplos. Se apega a Cristo. Se apega no que a palavra diz. Não se sinta frustrado por conta de alguém que deixou de fazer o que você esperava ou fez o que você não queria que teria sido feito. Permanece atento no alvo. Porque, vou te dizer uma coisa. Tem um ditado que o pessoal usa bruscamente que diz que o nosso pecado, o meu pecado, ele não te leva para o inferno. A minha santidade também te leva para o céu. Porque são fatores pessoais. Entendeu? Eu posso estar como pastor e errar. Como posso ver alguém que não tem um título e anda certo? Então, critério de salvação é pessoal. Eita. Critério de salvação é pessoal. Ninguém pode dizer, ou não fiquei, ou não consegui por conta de A nem de B. Não, irmão, cada um vai responder por si. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou ensinado dentro da palavra, ando de acordo com a palavra e vivo os milagres que ela determina. Ponto. Acabou. É olhar para o alvo, é igual o salmista Davi fala, né? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Entendeu? O meu socorro vem de Deus. Deus vai instrumentalizar pessoas em alguns momentos da tua caminhada, mas sabendo que o poder e a liberação vem dele. Que isso? Acabou. Então a gente tem que botar o coração em quem faz. Não pode se apegar em quem pode nos decepcionar. E as decepções fazem parte do trajeto, né, irmão? A decepção faz parte. Costumo dizer, pastor, que quem decidiu viver Cristo, pensando que vai viver mil maravilhas, ele nunca soube o que é cristianismo. Porque até para a palavra, o evangelho chegar até nós, teve muita gente que foi martirizada. Verdade. O próprio Filho de Deus, ele veio para cumprir promessa, mas ele foi o quê? Sacrifício. Então eu vou ter que fazer a minha parte para poder viver aquilo que Deus promete. Ponto. Que isso, pastor. Acabou. Uma palavra que te marca, um versículo bíblico que marcou a sua vida. Aí eu tenho um, né? Eu gosto muito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra, ela me marca. Essa palavra, ela me marca com força. Então, o proverbelista, em Provérbio 16, verso 1, ele fala que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. De Deus. Aqui, propriamente, traz um contexto de um conflito pessoal. Eu quero, mas nem tudo que eu quero Deus permite. Por quê? Porque, na verdade, eu vou caminhar para aquilo que eu quero, mas só vai acontecer o que Ele quer. Eita. Entendeu? Deus não é Deus de atalhos. Deus é Deus de conclusões. Nem sempre pegar atalho é o caminho mais rápido. Nem sempre pegar atalho é o caminho mais certo. Por quê, pastor? É conforme diz lá, né? Em Êxodo, acho que capítulo 14, quando o povo vai parar lá em Paiarote, Deus, sabendo que estava por vir no caminho, não deixa eles pegar o caminho mais curto, leva eles no caminho mais longo. Eita. Porque o povo já tinha tomado pancada no Egito e eles não suportaram outra guerra. Então tem coisas que a retidão não vai gerar demora, vai nos preservar para aquilo que Deus tem, pô. A gente tem que aprender isso. Nem sempre beber água amarga vai estar no sabor que eu quero, mas as águas do Mar de Mara vão ter o componente que eu preciso. Sabe por que Deus permite que a água do Mar de Mara fosse amarga? Porque eu fui estudar sobre isso. Ela tinha magnésio. Eita.
E o magnésio é o único elemento que dá sustância no corpo para não haver câimbra e nem parada cardíaca. O povo está dentro do deserto. A única coisa que eles não podiam fazer, sabe o quê? Parar. Então, aquilo que não está na minha vontade é justamente o que eu preciso para que eu não venha virar estatística no meio da caminhada. E a gente tem que entender como que Deus trabalha. A gente está reclamando porque não está no nosso gosto. Aí Deus está dizendo, mas eu estou te dando isso aqui para fazer você andar mais um pouquinho. Entendeu? E eu deixo isso aqui para você. Nunca reclame do que Deus te proporciona. Sempre questione o que você quer. Porque nem sempre o que você quer é o que Deus tem. Porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que aquilo que a gente pensa. Então coloque isso na tábua do teu coração. Grava isso na tua alma. Queira o que Deus tem para você, porque Ele ainda vai fazer além do que você espera. O nosso Deus é Deus de acréscimo, não de subtração. Que isso, pastor? Bate aqui. Tá louco. Você veio virado hoje. Oh, meu Deus. Muita palavra abençoada. Palavra... Glória a Deus. Muito forte. E chegamos ao final de mais um podcast Recomeçar. Eu tô aqui hoje com uma parceira, uma parceria top. Gostou do meu terno? Ó, nem Salomão. Ó, gostou do meu terno? Top. Então, eu tô aqui com um amigo, Eloy. Amém? Satisfação, lá da... pastor. Satisfação, Eloy. Satisfação, pastor. Deixa eu continuar pensando. Tô lá com a parceria CNL, pastor Luiz, Eloy. Essa parceria aí, eu creio que vai ser uma parceria que vai ser uma benção para nossas vidas. Sem dúvida. Estamos recebendo hoje aqui o Eloy, lá da CNL, de Madureira, né? Tá aqui hoje nos visitando aqui no nosso podcast. Fala um pouquinho dos ternos, fala um pouquinho onde fica localizada essa loja, o pessoal saber onde fica direcionado. Essa loja que encontra os melhores ternos e ainda preço justo. Justíssimo, pastor. Né? Melhor atendimento do Rio de Janeiro. Melhor atendimento. Produtos de qualidade. O pastor já falou, temos 2 unidades hoje, a de Madureira e a de Freguesia, lá em Jacarepaguá, pessoal. Uma parceria que eu tenho certeza, pastor, que vai ser fortíssima, Sim. igual foi esse podcast hoje, que eu estive aqui presente aqui nos bastidores. Muito bom. Gente, estamos hoje oficialmente, né, aqui no podcast para fechar essa parceria. O pastor já trajado de CNL. Eita! E aqui novamente firmar e ter a certeza que grandes frutos estão por vir para nós, pastor. Satisfação enorme. Passa a localização, aonde fica o endereço. A CNL, ela tem algo ali de Cinelândia, as pessoas pensam muito que é no centro do Rio, mas fica ali em Madureira. Isso. Eu tive visitando a loja lá em Madureira. Sim. Ternos ali, top de linha. Amém? Não perde pra ninguém. O cantor Neemias, do Corim de Fogo, veste CNL. E agora o pastor Roberto Rocha, do podcast. Tá, glória. Aqui do Estúdio 905. Então nós estamos fechando essa parceria hoje. E eu tenho certeza que através dessa parceria, muitas pessoas vão conhecer mais ainda a CNL, que está ali 70 anos ali localizada. Não chegou agora, né? Já estamos ali desde 1970. Que isso? O Garrincha que o senhor conheceu lá. Sim. 50 anos de casa, eu tô lá há 10. Nosso parceiro Neemias Coutinho, que já veio aqui no podcast. Agora também o pastor. Gente, vou falar um pouquinho, rapidinho, pro pessoal aqui. Loja Cinelândia não está localizada na Cinelândia, no centro da cidade. Sim, sim. Uma unidade em Madureira, na Avenida Ministro Edgar Romero, 91, próximo ao Império Serrano. E a outra unidade em Freguesia, Jacarepaguá, Estrada do Gabinal 313, no Rio Office Mall. O pastor já disse, lá você encontra ternos de excelente qualidade, o melhor atendimento e preço justo. Não perde tempo, vem logo para os melhores. Podcast Recomeçar e Loja CNL. Tem uma promoção lá para quem vai casar. Se enviar contos padrinho, o noivo ganha um terno. Eu vi essa questão aí. Não só para quem vai casar. Sim. Pastores que querem renovar o guarda-roupa, sim, sempre andar alinhado. A partir de 6 ternos, o 7º é um presente nosso, da loja CNL. Eita! Pastor, você tem que Brasil, conhecer, pastor. Você tem que conhecer essa loja. Não, vou lá. O senhor gostou do terno? Indica esse terno. Pra qualquer um. Eita! Sem medo de errar. Vai lá que vai ser um prazer receber você, amém, todos os irmãos, todos os fiéis, todo o público do podcast Recomeçar. Nós estamos aguardando vocês lá. Top.
Quem sabe o dia que vocês forem, vocês não encontram o pastor Roberto lá. Tamo junto. Pra gente tirar uma foto lá com ele. Vamos sim. Então, você que faz parte aqui do podcast Recomeçar, Terna agora, SNL em Madureira. Vem. Vem pros melhores. Chegamos ao final de mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Aqui no estúdio 905, fica localizado aqui em Queimadas. O melhor estúdio de podcast da região é aqui, 905. Top. Amém? Tá terminado. Compartilha. E eu tenho certeza que foi bênção, não foi? Foi bênção pura. Compartilha, curte, salva. Vamos engajar muito esse vídeo aí, pessoal. Vambora.